que Jesus nos envolva em sua serena paz. Vamos buscando hoje o tema família, porque nós falamos esse mês que passou de amor, né? Mas começamos grande, né? Amor de Jesus por Judas, o amor de Maria de Nazaré, o resgate a Judas e por todos nós, potência da alma que é o amor, né? Então nós falamos grande sobre o amor. Mas é importante, né, finalizar o tema, que é um tema que não tem fim, né? Porque Jesus disse sobre o amor ao próximo e a nós mesmos, mas existe o desamor. Então, o núcleo onde tem o maior aprendizado é o núcleo da família. Então, nós precisamos falar de amor e família, né? O nosso lar como escola. É lá no nosso lar que nós vamos ter o berço das virtudes, tá? Porque Emmanuel diz que ninguém progride sem alguém. Não progredimos sozinhos. O Jorge trouxe semana passada, né, a potência da alma, Leon Denis, e Leon Denis diz que o problema do ser, né, o nosso problema do ser, o nosso destino aqui, né, e o problema da nossa dor é que nós não sabemos, nós não estudamos para saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde vamos. É aí que está o nosso problema. Quando a gente descobre de onde viemos, como nossos estudos aqui mostram tão bem aí nas histórias, né? Viemos do plano espiritual com compromisso iluminativo. O que estamos fazendo aqui? Buscando a nossa melhoria interior, a nossa reforma, porque vamos voltar para a casa do Pai, voltaremos a ser espírito. Então, lá, esse livro todo, o Jorge deu uma sintetizada, né, em todas as fraquezas, as nossas fraquezas, é através do problema da dor, que nós identificamos como uma fraqueza, é uma fraqueza que, se passarmos por ali com paciência, resignação e coragem, vamos fortalecer a nossa alma, o que Leon Denis chama de potência da alma. Então, ele sintetiza o amor, foi para cá, ele diz assim, como o Jorge já explicou tão bem, mas uma frase dele, que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, os governa e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Então, novamente, a palavra fecundar, né? Esse amor é essa força fértil que nós temos. Ele diz que o amor é um sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. O amor é o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. O amor é a manifestação da alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até as alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós felicidades íntimas que se afastam extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Quer dizer, pelo amor, nós podemos subir às esferas maiores, né? Então, realmente é uma das maiores potências, né, da nossa alma. Mas o desamor, que é a outra face do amor, ele nos leva às tentações, tá? Ele nos faz cair em tentação. Então, é necessário a gente entender os bastidores da reencarnação. Porque lá, o lar vai nos proporcionar esses laços de formação da família, e dentro desses laços de formação da família, a gente vai entender por que do desamor, por que tantos conflitos. Eu contei para vocês a história de Segismundo, né, da reencarnação, do livro Missionários da Luz, e a gente viu que Segismundo tinha tirado a vida, né, de Avelino, num duelo, por conta de Raquel. E agora Segismundo está vindo, olha os bastidores da reencarnação, como filho daquele que ele tirou a vida, né? De Chico Xavier e André Luiz. Mas eu quis trazer uma outra história, porque a falta de amor dentro da relação aí de Segismundo fez com que ele matasse, que é uma tentação, e cometesse o adultério. No livro Vozes do Grande Além, eu quis trazer essa história também, que é bem o tema da nossa palestra de hoje. As Vozes do Grande Além é psicofonia, né? É pelo Chico também, diversos autores. E eles estavam na noite de 8 de setembro, numa fraternidade,
e eles recolheram a mensagem desse P. Brandão, que é um amigo desencarnado que estava lá. Eles começaram a reunião com essa frase de Mateus: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E quando eles leram essa prece, começaram a fazer a oração, P. Brandão toma a fala, né? E vem contar a história dele. Ele nasceu no início do século, era um rapaz de boa vida, procurando uma vida fácil, sujeito a todas as tentações da riqueza, do sexo, tudo. E ele, para conseguir essa vida boa, ele procurava belos casamentos. E ele encontra essa moça, filha de um velho muito rico que já estava para desencarnar. E ele casa com a moça, e ao desencarnar, ele faz com que ela assine uma papelada, e no meio dessa papelada ele tira toda a riqueza dela. Vai embora para a Europa, é o P. Brandão contando a história através da fala de Chico Xavier, psicofonia. Vai para a Europa, vive muito bem por 5 anos, até acabar toda a riqueza e ficar com tuberculose. Quando ele estava sem ninguém, ele lembra de quem? Daquela esposa que tanto amava e volta para o Brasil. Mas qual não é a surpresa? Ela, sem recursos, não soube viver, né? O desamor foi tão grande, né? Virou ódio, que ela foi viver num bordel. E por conta do sexo desregrado, adquiriu várias doenças, tá? Então, ele vai contando essa história, ele morre de tuberculose, muitos anos, porque a gente sabe do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito, plantou, colheu. Ele, no plano maior, ele precisa resgatar isso, né? Resgatar todo o mal que ele fez para a moça. Então, ele vai atrás dela. Vocês vejam, são lições que devemos aproveitar para entender a família como berço de virtudes. Então, aqui, a gente vai ter a ideia da paternidade divina, porque T. Brandão fala que ele não seria o mesmo, ele já trabalha no plano espiritual, ele já tem uma ligação muito forte com a espiritualidade, mas ele ainda sente que precisa resgatar alguma coisa. Então, quando a gente trabalhou aquele dia o texto Ideia de Emmanuel, é que a gente tem que firmar a nossa ideia de que existe uma paternidade divina, um pai que dá essa oportunidade. Ela não tendo condições de montar ainda o compromisso iluminativo dela, e a gente sabe que quando nós não temos, os espíritos organizam a reencarnação dela. Então ele fala assim: renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Já tem ali uma mãe, né? Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Ser-lhe-ei o guardião, o tutor e o amigo. Então, ele virá gêmeo com ela, pois ela dependerá muito dele, né? Ela não teve como ele o resgate da espiritualidade. Ela preferiu ficar nas zonas umbralinas, porque veja, o que esse desamor da família dele causou nela, senão um monte de doenças, e ela preferia ficar nessas zonas mais baixas. Ele fala assim: entretanto, não lhe sou devedor simplesmente de patrimônio moral, mas perante as leis divinas, devo-lhe ainda dinheiro terrestre e moeda brasileira. Compete-me restituir-lhe a importância que lhe pertencia, acrescida com juros de mora, que pagarei vintém por vintém, até que nos desvencilhemos do cárcere de nossos débitos, recuperando, enfim, a oportunidade de progredir que Formosa nos sorria no alvorecer deste século. Então, veja, ele pede para vir, né? Então, a mãe ele já conseguiu, quem vai apoiar. E o que ele está dizendo nesse texto, eu peguei só algumas frases, é que ele vai estar com ela até na pobreza, ela virá doente, e ele vai ser aquele irmão que trabalha e se dedica ao máximo por ela, porque ele diz que ninguém avança sem saldar as suas dívidas. Então, eles voltam aí como irmãos. Ela não nos comporta a julgar, também plantou e precisa colher. Teve o livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Então, nesse texto, Resgate, a gente vai ver a história do amor, né, que vira um desamor, né, até ódio, porque, imagina, ele roubou tudo dela, e que, pela paternidade divina, nós temos que construir essa forma de amor novamente. Então, o amor, como nós vimos em uma das palestras que eu fiz, muitas vezes é esse amor de posse, né?
e nós estamos falando desse amor divino, desse amor fraternal. Ele já está apresentando aí o amor fraternal. Ele quer uma família onde o berço da virtude vai levar ela ao amor de Deus de novo. Então ele diz: semear a irmã torturada e querida, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança no que se refira à minha aventura pessoal. Então eu estava pensando, às vezes a gente tem aqueles vizinhos tão simples, tão humildes, que sofrem tanto, né? E outros, né? Outros vizinhos que têm um outro tipo de reação, a gente fala, puxa vida, por que sofre tanto? Porque nós não sabemos o que este irmão e esta irmã está resgatando. Por isso a importância de vibrar com eles. Ele se propôs a ser gêmeo dela, porque ela virá doente. Ela virá doente para recuperar todos os órgãos que ela afetou com o sexo desregrado, né? E ela vai desencarnar jovem ainda. E ele diz que vai trabalhar vintém a vintém para apoiá-la integralmente nesta vida. Então, quando a reunião começou com concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, a gente lembra que ele até voltou para pedir perdão e ela já havia falecido, né? Então ele diz assim: quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para nós dentro dos mesmos princípios. Ele quer dizer que nós temos o livre-arbítrio, tema nosso desse mês, mas existe a lei de causa e efeito. O que eu fiz, eu vou ser responsável por aquilo. Eles tinham riqueza, mas se perderam diante dessa riqueza e criaram essa necessidade de reajuste. Então, o que é esse reencontro de corações dentro de um lar? Por que a gente está estudando hoje a família como berço, né, das virtudes? É ali que todo mundo vai aprender. Por que esse reencontro de dois corações, agora irmãos gêmeos? É a misericórdia divina, é a lei de justiça para os dois, de amor e de caridade, dependemos do outro. Junto disso, a gente vê que tem aí a lei da sociedade, porque ninguém evolui, como diz, sem um outro alguém, como diz Emmanuel. Então, serão as relações. E nós estamos vendo aí também a lei de progresso, né? Não deu certo nessa vida e teremos outras vidas. Então, é a bênção da reencarnação, a bênção do esquecimento desses fatos de outras vidas e o trabalho dentro da casa para a progressão. O lar e a família é a nossa escola. Ninguém está ali por acaso. Você vê que a mãe era um espírito simpático, né? Aceitou os dois, também fez parte da história deles, né? Então, essas dificuldades ou essas afinidades, nós vamos trabalhar dentro do lar, sempre para aprender e evoluir. O pai difícil, a mãe doente, o irmão com problemas, não estão na nossa vida por acaso. Tudo é o amor de Deus. Eu coloquei as leis de Deus aqui, porque, assim, esses espíritos missionários, né, eles vieram, né, em outros tempos e vêm até hoje para nos ensinar estes princípios da vida. Nós temos lá os princípios básicos da doutrina, deixado por Kardec, acreditamos em Deus, sabemos que nosso espírito sobrevive, acreditamos na reencarnação, então a vida deles não foi muito boa, eles pedem, né, para voltar. A pluralidade dos mundos, a gente nasceu no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, mas existem mundos melhores e piores. E a comunicabilidade dos espíritos, então, tanto Sigismundo com aquela equipe toda do Alexandre, com o André Luiz, nos trouxeram essa comunicação. Sabemos das leis de Deus. Trabalhamos muito esse mês a lei de amor, justiça e caridade. Mas tem outras, lei de adoração, de trabalho, de liberdade. Essa das relações é a lei de sociedade, que a gente está falando um pouco hoje, igualdade, reprodução, conservação, destruição, e também a lei do progresso. Hoje nós ficamos com essas 3 leis que eu destaquei em azul. Todas as leis de Deus estão dentro dos princípios e se resumem ao quê? Ao amor. Então, o que ama ao seu próximo não lhe faz mal nenhum, pois o amor é o cumprimento total da lei. Quando pelos que nós vamos ver esse mês, pelas tentações da riqueza, da vaidade, do sexo, né, como o adultério, que a gente viu aí, a luxúria, quando nos afastamos, quando amamos uma pessoa, nós não fazemos mal a essa pessoa.
como aconteceu com T. Brandão e a sua esposa nessa encarnação relatada. Depois dos princípios da doutrina espírita e das leis, como eu estou falando, a gente dá uma pincelada nos princípios que são secundários a esses princípios maiores, que é o livre-arbítrio, a nossa escolha, somos livres para escolher, a lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se plantamos bem, vamos colher bem, se plantamos mal, vamos colher mal. E desses princípios secundários existe uma força aí na lei do progresso, né? Todas as leis são importantes, mas eu só vou progredir à medida que eu tiver conhecimento dos caminhos, das minhas escolhas e do que eu plantei. A falta de amor, o desamor, é quando as escolhas estão erradas, as atitudes estão erradas. Além de não progredir, eu estou espalhando ódio, tristeza e tudo mais que não é amor. Então, o lar é um reajuste. E lá no caminho Verdade e Vida, tem lá na lição Vidas Sucessivas, que nós já trabalhamos. Não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, é para todos nós nascer de novo, né? E tem um textinho lá que eu gosto, da parte desse texto Vidas Sucessivas, ele diz assim, a providência corrige amando. Deus identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino. Olha que bonito esse livro, né? Allan Kardec também, ali no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 38, ele vai falar que a gente precisa do progresso intelectual, que é necessário, duplamente necessária na reencarnação, né? A gente vai precisar do progresso intelectual, que é o nosso trabalho, as nossas lutas do dia a dia, e o progresso moral, que vai desenvolver essa necessidade recíproca entre nós e o outro, né? Que é a lei de sociedade, onde cada espírito vai estar ali no seu nível evolutivo. Então, nesses progressos, há uma necessidade recíproca da relação, de eu estar junto com o outro. E Kardec nos diz ali que é na convivência dos círculos mais estreitos, na família, que teremos o verdadeiro elemento do ponto em que estamos na caminhada do nosso planeta. É hoje, dentro da sua família, se só tem briga, né? Ou se já caminhamos com resignação, com paciência, você já tem uma posição de como está a sua evolução. É neste contexto da família e refletindo sobre isso, como estou dentro da família, é que poderemos avaliar como anda a nossa evolução. Então, vai ser lá no nosso lar que nós vamos encontrar todas as leis morais, que nós vamos encontrar a convivência e que nós vamos poder edificar as nossas virtudes. Vai ser dentro do lar. É nesta convivência com o outro que a minha alma terá como desenvolver estas virtudes. Ela só vai desenvolver as virtudes do amor, né, do companheirismo, do bem, lidando com os diferentes, convivendo com os diferentes, lidando com as expectativas frustradas da diversidade. Quantas vezes, né, a gente vê brigas na família porque a mãe queria que ele fosse dessa forma e ele é de outra. Principalmente a gente vê casos com a homossexualidade, né? Ou pais que queriam que o filho estudasse isso e aquilo, ou que o filho nem quer estudar, foi para outros rumos, né? É lá dentro do lar que a gente vai aprender o respeito, é lá dentro do lar que a gente vai aprender o perdão, quantas reencarnações forem necessárias. Reconcilia-te com ele enquanto está junto, porque senão o que o P. Brandão falou é uma verdade. O quanto ele não vai lutar, né? Ele conta ali, só até a reencarnação, mas a gente imagina as dificuldades desses dois juntos, lidando nessa convivência. Então, as leis são necessárias para uma experiência coesa. Só na convivência teremos esta oportunidade de exercitar e desenvolver o nosso potencial evolutivo. E aí, dentro do lar, para desenvolver o potencial evolutivo, não existe desenvolvimento sem trabalho, sem esforço e sem perseverança. E a gente sabe que a gente tem tudo isso dentro do lar, né? Então, são várias encarnações, até chegarmos a espíritos puros, muitos séculos e milênios de interação com o outro, não dá para viver sozinho, né? Para construir essa relação de afeto,
essa relação de trabalho para a nossa evolução, de aprendizado e estímulos. Só nessa convivência a gente vai construir essas relações. Estímulos que nos levam a trabalhar essas virtudes, por isso o lar é o berço das virtudes. Quais virtudes? A paciência, a indulgência, o perdão, todas. Estímulos que auxiliam e incentivam a amizade, o carinho, o amor ao próximo, não é verdade? Tudo isso a gente só constrói nas relações. É a lei de sociedade. Por que estamos na mesma casa com pessoas tão diversas? E aí Jesus no Evangelho nos traz uma síntese maravilhosa dessas leis aí aplicadas na prática. É só ler o Evangelho, todas as respostas estão lá. Porque tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por alvo suas relações com seus semelhantes. Falta um S aí. Entenderam? Então, tudo vai estar nas relações. E é na relação que a gente vai buscar a tal da felicidade, que só vai nascer do nosso melhoramento. É preciso entender esses processos de relação. Por que eu estou aqui com o outro? Porque nesse conjunto das minhas relações, com o pai, com a minha mãe, com a minha tia, as mais constantes e desafiadoras vão estar dentro do lar. Não vai estar lá no trabalho, na escola, vai estar dentro de casa, porque ali é um círculo estreito, é um círculo mais intensivo de desenvolvimento. Lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, ele fala que os laços de família, dentre todos os laços, eles são os essenciais, né? E na questão 774, que diz respeito aos laços de família, está escrito lá que há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, se tornam os primeiros. Eis porque os segundos, né, os de família, constituem uma lei da natureza. É da natureza nascer ali. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, veja, estamos na família para aprender como irmãos. E eu já trabalhei com vocês numa proposta de falar da família, esse livro do Divaldo com a Joana de Ângeli, que fala do SOS Família, né? E lá tem um texto 9, Famílias Problemas. Eu peguei uma parte dele. Então, o Espírito Joana de Ângeles nos diz: acenda a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Não renasceste ali por circunstância casual. Não resistes neste lar junto aos seus por engano dos espíritos egrégios. Escolheste, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições e os próprios desenganos. Sem ele, faltariam bases para os teus pés jornadeiros, e sem eles não serias dignos de compartilhar a vilegiatura espiritual com os amorosos guias que te esperam. A mensagem espírita é o farol vivo de amor, remédio para tuas dores no lar, antídoto e tratado de armistício. Exatamente o que a gente viu entre o P. Brandão e a sua esposa, né? Então, veja, quantas lições nós temos para refletir aí dentro do lar, nesse pequeno texto que Joana de Ângeles nos traz. Nós escolhemos, antes do retorno à vida, o nosso lar. Escolhemos aqueles que irão dividir conosco as aflições do nosso lar. A mensagem espírita, a mensagem de Jesus, é a luz e o remédio para todas as dores. Aprendamos a buscar na prece o perdão e a calma para reconstruires o teu lar. É só com calma e perdão, convictos dessa bondade divina. E veja, ele fala que para a gente compartilhar a vilegiatura, né, dos amorosos guias, né? Vilegiatura é aquele tempo que nós vamos repousar, como os nossos dois irmãos, Segismundo estava, né, naquela equipe de Alexandre, quando ele resolve voltar como filho de Avelina e Raquel. P. Brandão também, ele resolve voltar com a mulher que ele tanto espizinhou, né, só ficou com ela por desamor, né? Então, veja, aqueles espíritos todos que os ajudaram a planejar esse compromisso iluminativo, eles estão sempre conosco, né? Então, se não aprendemos a buscar na prece a calma dentro do nosso lar, nós não teremos como compartilhar com esses amigos, né? Esse antídoto que é o amor, né? Então, o lar, ele forma
e o Evangelho nos transforma. O lar é o primeiro núcleo de aprendizado. E no Consolador, a pergunta 110 de Emmanuel e Chico, está lá. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber o que lá? As bases do sentimento e do caráter. Então é lá que a gente vai aprender o que é sentimento, esse sentimento de amor, não é a emoção do desamor, né? E aí ele tem uma frase que eu gosto muito: os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Eu falava isso muito para as minhas mães. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novos ciclos de progresso espiritual se traduzem para os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Não é exatamente o que P. Brandão está nos mostrando? Deus, esse Pai, nos dando a oportunidade de refazer dentro de um lar o nosso progresso espiritual, lei de sociedade e lei de progresso. E aí, no livro Jesus no Lar, a gente vai ver o estudo, né, da Escola das Almas. São muitos, esse livro Jesus no Lar é muito interessante, porque ele fala do nosso lar. E aqui tem uma história, né, que a sogra de Simão Pedro pergunta para Jesus: mas Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? E ela fala assim: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinho. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores, não é assim? Casamento, aquela beleza e do nada, né? Por quê? Relações, conviver com o diferente. Então, Jesus vai falar que o lar é a escola das almas. Ele fala: reparando que a senhora Galileia se simbolizara até as lágrimas, dizendo que o lar, no começo, ela devia estar angustiada, era muito amor e agora é espinho, né? Deu-se pressa Jesus a responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: ah, naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo no calor do forno, né? Então, o pão precisa ser assado. O divino amigo, então, considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Estamos ali na nossa casa, no nosso lar, sendo preparados. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. Nessa arena de aprendizado que é a Terra, o homem recebeu a missão de evoluir em espiritualidade. Foi dotado de inteligência e livre-arbítrio para que pudesse aprender na vida de relações com o seu semelhante. Tudo é uma vida de relações. Então, o lar é o curso para a nossa vida futura. O lar é esse forno preparador, né? O lar é uma escola de aprendizado, é um curso ligeiro, né? Porque a encarnação aí nossa é de 80, 90 anos, para o entendimento da fraternidade universal, para o entendimento da paternidade divina. Hoje eu entendo que os meus irmãos dentro de casa são meus irmãos e vizinho, morador de rua não é meu irmão. A partir do momento que a gente começa a estudar Jesus, a gente já sabe que existem os laços de sangue, mas que todos somos irmãos, que são os laços da espiritualidade. Paternidade divina é um pai para todos, então eu sou irmão de todos. Então o lar vai ser esse primeiro cenário
com muita aprendizagem, né? Jesus, ele diz no livro, buscou exemplificar a mensagem de amor de forma direta, sem rodeios, nem historinhas, mas o homem não foi capaz de entender, de incorporá-la à sua existência. Como nós ainda não temos esse entendimento, né? Surgem os conflitos, os desentendimentos, a luta por interesses particulares, nós vamos ver esse mês, as tentações, né? Isso são tentações. Muitas são os cenários nos quais o homem gravite e deva tirar lições necessárias para a sua evolução espiritual. Tanto na família, né, como eu falei, como na sociedade, trabalho e religião. Porém, é importante ressaltar que o cenário doméstico, o cenário da família, é o mais repleto de experiências e constitui-se na primeira oficina de burilamento, que é trabalho minucioso, espiritual. Então, é só lá na família, é a família o berço da nossa aprendizagem, o berço das nossas virtudes, como diz Emmanuel, né? E o livro continua. Na família encontramos os afetos e desafetos de outras eras, de outras experiências, que assim como nós, necessitam vencer a si próprios e aprender a conviver com irmandade e amor. Imagina aqueles dois nascendo gêmeos, né? Tanta coisa a resgatar. Deus nos concede a misericórdia do esquecimento do passado para que consigamos manter relações equilibradas com o mundo em diferentes cenários. Se assim não fosse, seria muito difícil, né? Se eles nascem ali e lembram o que eu fiz para o outro, seria muito difícil refazer os caminhos, retomar experiências passadas, equilibrar o que foi desequilibrado, convivendo uns com os outros. Somos todos credores e devedores. Então, a gente lembra lá do casal, o quanto essa moça não sofreu naquela vida, né? É na família, portanto, que estão nossas maiores provas e nossas maiores oportunidades. Por isso que eu trouxe a história, para relembrar Segismundo, né? Tirou a vida de Avelino e Avelino o aceita como pai. P. Brandão acabou com a vida da moça e ela agora o aceita como irmão, né? Assim sendo, devemos... Então, é na família, portanto, que estão nossas maiores provas e nossas maiores oportunidades. Assim sendo, devemos abraçá-la com todo esforço, com toda determinação e resignação, aceitando os problemas, para conseguirmos, através da ajuda mútua e da compreensão, adquirirmos os valores deste amor, que não é aquele amor dominador, né? Então, um conselho para quem acredita que nós somos fraternos, né? Como já vivemos muitas provas na matéria, ele fala que nós tivemos relações com muitos irmãos, muitos pais, muitas mães, muitos filhos. Portanto, podemos concluir que a nossa parentela espiritual é imensa, ultrapassando os limites da nossa percepção. Poderíamos até dizer que o mundo em si é uma grande família, embora ainda não se comporte como tal. Alguns de nós percebem e aproveitam as oportunidades concedidas e vamos nos adiantando. Outros tornam-se rebeldes, renitentes e teimam em se manterem nas posições da incompreensão, da dureza do coração e não conseguem se desprenderem das algemas do orgulho, do egoísmo, da intemperância, da cupidez, da ilusão material. Então veja, né, P. Brandão, a ilusão material fez estragar a vida da moça, né? Vamos dizer assim. Ela estava colhendo também o que plantou, mas a gente vê que ali tinha muito egoísmo, muita vaidade. Algumas pessoas ainda insistem. Então, esse é um conselho da espiritualidade. Ninguém pode percorrer o caminho por ninguém. Ninguém pode ser considerado responsável pelo insucesso do outro, uma vez que a todos competem viver suas próprias experiências. A moça escolheu o prostíbulo, mas ela poderia ter outro tipo de escolha, né? Ele também poderia ter tido a escolha de ficar ao lado dela, porque eles tinham dinheiro suficiente. E a todos competem viver suas próprias experiências. Tudo que estamos passando são fraquezas que nos trarão a fortaleza. É tudo potência para o nosso desenvolvimento. O livre-arbítrio induz a responsabilidade individual. Então, não vai falar, coitada da moça, ela também tem livre-arbítrio, apesar de vivermos relações coletivas, interagindo uns com os outros. A cada um será dado conforme tiver edificado. Lembram que Jesus falou? Assim, caro irmão, cara irmã, observa a tua conduta dentro da família.
por mais singela que ela possa ser, procura desenvolver a paciência e a tolerância com seus companheiros de jornada familiar. Se você lida com um parente difícil, prova que lhe parece insuportável, perceba que ela é necessária e que por escolha ou por imperativo, né? JP escolheu, a esposa dele veio por imperativos, os irmãos ajudaram, ela lhe foi concedida para o seu desenvolvimento da sua luz espiritual. Então, é um conselho, né? Aí eu pensei num outro conselho que nós estudamos no Pensamento e Vida, tem lá o título do texto, Sugestão. Nós não estamos aqui para ser o sal da terra, para dar um gosto nessa vida, a luz do mundo, mostrar, né, os ensinamentos de Jesus. Então a gente pensa, como assim que eu posso ajudar esse parente difícil a resolver aqueles conflitos que eu tenho dentro do lar? Não será impondo as nossas verdades, pois cada um está no seu estágio de desenvolvimento. E aí o texto diz assim, olha, cada atitude de nossa existência polariza força naqueles que se afinam com o nosso modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, veja, a nossa atitude mostra para o outro o que ele deve fazer. Se eu tenho uma atitude regrada, boa, a imitação do meu próximo vai ser consciente ou mesmo inconsciente, porque ele está vendo o meu modelo. Auxiliando ao trem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as aflições da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Então, ajudando, ajudamos-nos. Desservindo, que é prejudicando, desservimos-nos, prejudicamos-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes o efeito nas individualidades alheias. Ele está falando aí do nosso exemplo, que nós podemos sugerir aquele parente difícil que vai nos imitar ou consciente ou inconscientemente. Então, se eu sou aquela pessoa que começa a briga em casa e eu grito que nem não sei o quê, eu estou sendo exemplo. Agora, se no meio daquela confusão eu mantenho a calma, eu peço a todos que pensem em Jesus, que Jesus não gostaria disso, né? Eu estou tendo uma atitude e polarizando essas minhas ações. É muito interessante esse texto pensamento, que ele fala assim: somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal, né? Eu achei interessante pegar lá no Consolador a pergunta se os pais espíritas devem, né, instruir os filhos ou deixar dar liberdade a eles. E está dizendo assim, que o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante de todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação nas grandes revelações. Os pais devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança a prejuízos religiosos, ao apego do convencionalismo, à ausência de amor, esse desamor que está muito grande na família é a verdade. Deve-se nutrir-se o coração infantil com crença, com bondade, com esperança, com fé em Deus. Até os pequenininhos, né? Amar os animais, amar o próximo, né? Então, nós ensinamos essa religião, não precisa ser religião. Falar de Jesus é falar de Jesus, né? Esta ou aquela religião. Os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas. É por isso que o lar é o berço das virtudes. Entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário onde, por vezes, se exige renúncia, sacrifício de uma existência inteira, né? Então, como espírita, né? Pensamos na evangelização infantil dos nossos filhos, já começamos a incluir a criança no evangelho no lar, explicar o que é aquilo, porque muitos pais, nós estamos vendo um período bastante difícil, principalmente nas escolas, quem trabalha com escola, né? Muitos dos pais ignoram as leis de Deus, se baseiam nas coisas materiais, né? As crianças hoje já sabem o tipo de telefone que elas querem. E o Espírito de Verdade foi tão claro, né? Amai-vos, que é o que nós estamos falando do amor dentro do lar,
e instruí-vos, porque a parte material é passageira e a parte espiritual é eterna, né? Então, voltando lá na sogra de Simão, Senhor, ela disse, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. E a gente vê muito isso, né? Gente sofrendo muito e fazendo ali, trazendo desamor de outra forma. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. O que fazes da lentilha endurecida que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atira-os ao montouro, né? Porque feririam a boca, quer dizer, atira fora, né? E aí Jesus diz: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Serão atiradas fora. A luta comum mantém a fervedura benéfica. Então, estamos lutando ali com aquele parente difícil, mas a nossa fervedura é benéfica, né? Porque temos coragem, né? Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidas ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza, né? A gente até assusta. Seremos jogados fora. Então, a gente viu o tempo que Judas ficou em zonas inferiores, o tempo que essa moça, que esses personagens dessas histórias ficaram para se refazer, para aceitar novamente Jesus. E aí eu contei para vocês que na Revista Espírita tem um texto, Intimidade de uma Família Espírita, que Kardec traz na Revista Espírita, antes dele estar fazendo as pesquisas dos livros, ele se identificou. Era uma família simples que morava humildemente, o pai, ele está partindo para a pátria, né? De onde viemos como espírito, para onde estamos aqui aprendendo e vamos voltar para a espiritualidade. E ele diz assim, eu peguei só uma frase: filhos queridos e esposa muito amada, Deus me chama para ele. Sinto que vos deixarei daqui a pouco, mas sinto que encontrareis em vossa fé na imortalidade a força necessária para suportar corajosamente esta separação. Assim como levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com meus conselhos. Chamai-me, pois, quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para um país longínquo. Minha adorada esposa, deixo-te uma grande tarefa. Entretanto, quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Estou certo de que nossos filhos te auxiliarão a suportá-la. Não é, meus filhos? Segundai vossa mãe, evitai tudo quanto possa fazê-la sofrer. Sede bom e benevolente para com todos. Estendei a mão aos vossos irmãos infelizes, porque não gostaríeis de estendê-las um dia, pedindo em vão para vós. Que a paz e a misericórdia e a união reinem entre vós. Que jamais o interesse vos separe, pois o interesse material é a maior barreira entre o céu e a terra. Pensai que estarei sempre junto a vós, que vos verei como vos vejo neste momento, e melhor ainda, pois verei o vosso pensamento. Não queirais, pois, entristecer-me depois da morte, assim como não o fizestes em minha vida. Kardec diz assim, é um espetáculo verdadeiramente edificante presenciar a intimidade dessa piedosa família alimentadas nas ideias espíritas. Este parágrafo, este pai de família, diz tudo o que nós estudamos na doutrina. Que a esposa tenha fé, que a tarefa é difícil, que ele vai estar por perto, mais perto do que se ele viajasse para um planeta distante, para tomar cuidado com o interesse material, que é a maior barreira entre nós e o céu e a terra. Então, Kardec diz, é um espetáculo. Olha que palavra maravilhosa, né? É um espetáculo, né? Então, Jesus recomenda para que nós amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O desamor, né, não traz nada. O livro SOS Família é muito bom, viu, gente? E Joana de Ângeles nos diz assim, que a mensagem espírita é o remédio, o consolo para todas as dores.
o antídoto, né, para a gente, porque vai fazendo com que a gente compreenda, desculpe, confie que dias melhores virão dentro da família, com amor. Ele nos dá certeza ele apoia-te, ele fala, apoia-te na certeza da reencarnação, né? Aproveita o que você está junto aí com esse algoz, busca harmonia, dá-lhes a luz do conhecimento espírita, nem que for por sugestão, como o texto de Emmanuel, para que também eles conheçam, né? E abram os seus corações, porque o caminho vai ser sempre o amor, sempre o amor. E que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.